Olá, muito bem-vindo a mais um programa Direito e Justiça, um programa que tem por objetivo trazer a você informações das mais relevantes sobre diversos aspectos do mundo jurídico, do mundo do judiciário de uma forma geral, para manter você sempre informado e atualizado. Hoje, não fugindo à regra, nós vamos tratar de um tema de grande interesse, que é o direito de família. E para tratar desse assunto, hoje nós convidamos o Dr. Magno Fogaça, ele que é especialista em direito de família, é advogado atuante nessa área e vai nos trazer grandes esclarecimentos a respeito desses temas. Antes de mais nada, Dr. Magno, é um prazer recebê-lo aqui no programa Direito e Justiça. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Espero hoje conseguir falar um pouco do direito de família, que acho que é um tema que é próximo da nossa realidade, que todo mundo tem uma curiosidade, mas falta um pouco de informação. E vamos tentar nesse bate-papo hoje, quem sabe, sanar algumas dúvidas e falar um pouco do direito de família, que é uma área muito interessante. Não, sem dúvida, esse aspecto abordado é fundamental, porque o direito de família é algo que alcança e atinge a todas as pessoas. Não tem como você passar pela vida sem se ver envolvido, direto ou indiretamente, em aspectos atinentes ao direito de família. E aqui eu já começo o nosso bate-papo, Dr. Magno, pensando e refletindo no seguinte: pelo que nós percebemos, dentro de uma sociedade, temos diretrizes que definem regras de comportamento. Nós temos o direito, obviamente, onde o nosso legislador impõe aquelas regras de conduta, as regras de comportamento, mas me parece que especialmente o direito de família, ele é muito alcançado por padrões morais que envolvem a sociedade. Não sei se estou certo ou se estou equivocado, mas me parece que na medida em que as circunstâncias morais propriamente ditas, elas vão sofrendo alterações, isso impacta diretamente no direito de família, o que me parece aconteceu, inclusive, com a regulamentação de união estável e uma série de outros assuntos, imagino, que nós vamos abordar aqui também. Procede isso? Com certeza. Acho que, como qualquer ramo do direito, ele tende a acompanhar a evolução da sociedade. E talvez, eu acho que o Instituto Família na sociedade é o que mais evolui. A família de hoje é diferente da família de 10 anos. Os padrões sociais de hoje é diferente do passado. Então, o direito de família, ele tende e tenta acompanhar, lógico que ele acompanha sempre um pouco atrás, porque seria impossível ele estar ao lado das evoluções da sociedade, porque a cada momento surgem novos padrões de família, até porque, e aí talvez a gente vai falar daqui a pouco, o que seria padrão de família. Mas, de fato, o Estado ele reconhece a importância da família, tanto é que a Constituição fala que a família é a base da sociedade, e dando essa especial proteção para a família, o Estado tenta, e aí o Judiciário, talvez por conhecer a realidade, conseguir acompanhar mais essa evolução, tenta adequar aos padrões a realidade atual de uma sociedade. E, aliás, me parece que essa é a principal finalidade do direito propriamente dito. Não adianta nós termos regras vigentes, ultrapassadas perante os padrões morais, porque ele acaba não atingindo a finalidade do próprio direito. Exato. Acho que o próprio direito, em si, como ciência, uma das funções dele é regular essa vida em sociedade. Se o direito, e aí outras áreas, o direito penal, o direito administrativo, o direito do trabalho, não acompanhar a evolução da sociedade, ele se torna não só obsoleto, mas ele perde mesmo a função do porquê ele existe, de regular e prever conflitos, resolver conflitos da sociedade. O direito, por exemplo, do trabalho dos anos 50 é diferente, as relações empregador-empregado, como as relações familiares dos anos 50, hoje são diferentes e o direito precisa acompanhar essa evolução. E o que é interessante é que nós percebemos que, embora o direito de família seja algo extremamente presente na vida das pessoas, é muito comum confusões de conceitos, as pessoas acabam confundindo, por exemplo, a união estável com o casamento, se existe de fato ou não, e vamos abordar isso agora com detalhes no nosso programa de hoje, mas é muito usual as pessoas saberem que possuem direitos, mas desconhecem exatamente quais são. Exato. Eu costumo brincar e falar assim, por exemplo, em outros ramos do direito, ele teve uma exposição, uma propaganda, uma campanha de educação maior. Por exemplo, o direito do consumidor, na época do Código de Defesa do Consumidor, dos anos 90, ele teve uma campanha na mídia, na televisão, que todo mundo, pelo menos, tem uma noção do quais são os seus direitos. Agora, já o dia de família, existe muito mito, muita inverdade ou falsas verdades que as pessoas não conhecem. Talvez, por ser um assunto, eu acho que até mesmo
Entre nós, operadores de direito, nós estudamos direito de família no 5º ano da faculdade, onde geralmente os estudantes de direito já estão com a cabeça mais na festa de formatura do que na própria faculdade. É verdade. Mas é algo que, de fato, a sociedade falta um pouco de informação. Então, conceitos antigos ou regras do direito de família acabam ficando, não tem uma divulgação tão grande igual outros ramos do direito tiveram. Por exemplo, o direito do consumidor. Hoje, E é exatamente essa questão que envolve essas dificuldades de se compreender os direitos, até mesmo os conceitos de cada um desses institutos, é que então nos trouxe hoje a debater esse assunto. Eu tenho inclusive aqui, que nós recebemos, uma pergunta de uma telespectadora que ilustra muito bem esse tipo de dúvida. Vamos então já à nossa primeira pergunta. Oi, meu nome é Tieg e a minha dúvida sobre casamento é a seguinte: o que difere o casamento civil da união estável? Veja que essa é exatamente uma dúvida que comentamos agora há pouco. É a dificuldade de se diferenciar os institutos. Então, já indago também, qual é a diferença prática entre o casamento e a união estável? tá. Acho que antes de falar da diferença, é importante só ressaltar que não há hierarquia entre entidades familiares. Tanto a união estável é uma forma de constituição de uma entidade familiar, como o casamento é outra. Não existe família de 1º grau ou 2º grau, um não é mais importante do que o outro. Ambos têm proteção do Estado, ambos têm regulamentação na nossa legislação vigente. A grande diferença da união estável para o casamento, eu acho que se dá na forma de constituição. Enquanto o casamento é um ato formal, o Estado, o direito, regulamentou a forma de constituição e exige o registro civil. A união estável não. A união estável nada mais é que um reconhecimento de uma situação de fato. Ou seja, a lei ela elencou alguns requisitos que, uma vez preenchidos esses requisitos, independente de um registro de um cartório ou de uma declaração, de qualquer formalidade, preenchidos esses requisitos, a união estável existirá. Então a lei fala, olha, a união com o objetivo de constituir família duradoura e ininterrupta, ela é uma união estável. Lógico, são conceitos abertos, que geralmente isso é o que leva no judiciário para falar isso é um namoro ou é uma união estável, que é uma outra questão que a gente... Exatamente nesse ponto, eu preciso aqui resgatar um aspecto histórico sobre esse assunto da união estável. Me lembro que a primeira legislação que trabalhou esse tema da união estável foi uma legislação da década de 90, lá de 94. E essa legislação, ela trouxe ali o reconhecimento da união estável, não definindo um prazo de convivência. Isso é uma coisa importante. Eu queria até pegar a sua explicação a respeito disso, porque a partir de que momento, qual é o prazo que se exige, ou pela própria jurisprudência, os tribunais, ou pela legislação, se existia a fixação desse prazo, para que se considere uma união estável? Como é que o legislador hoje, dentro desses requisitos que foram apontados, como que o legislador indica, olha, a partir desse instante está caracterizada a união estável? Uma pergunta comum: eu namorar muito tempo com uma pessoa, significa que eu vivo com ela em união estável? E uma resposta objetiva é impossível de dar para essa pergunta. Mas, na verdade, o legislador não estabeleceu um prazo mínimo. E acho que também concordo com isso, nem deveria estabelecer, porque imagine só que um casamento, você não precisa de ter vários anos de casado para ser casado. Ou seja, de fato, são esses requisitos objetivos e subjetivos e, principalmente, o objetivo de constituir família. Há uma discussão, e aí, indo ao encontro da sua pergunta, se um namoro prolongado se torna automaticamente uma união estável ou não. Porque essa é uma grande preocupação das pessoas. É uma grande... Eu me lembro, inclusive, que pessoas foram fazer contratos de namoro para deixar claro que aquilo não era uma união estável. Exato, exato. O contrato de namoro, é uma realidade, ele é utilizado, ele não tem regulamentação e lei, depende muito de interpretação dos tribunais. O TJ aqui de São Paulo, ele reconhece, ele confere validade aos contratos de namoro, não validade absoluta, mas sim ele é um indício de prova que, quando aquele casal optou em fazer um contrato de namoro, aquele casal não tinha um requisito da união estável, qual era? O objetivo de constituir família. Então nada mais é que um meio de eu externar a minha intenção de falar, olha, essa união que eu tenho é uma união afetiva, mas sem o objetivo de constituir família, ou seja, eu não desejo constituir uma união estável, é apenas um namoro. E aí teve um julgado interessante, que ele trouxe
Na verdade, a doutrina já falava sobre isso, mas ele trouxe a expressão do namoro qualificado. Aí me pergunta... Namoro qualificado. Então, o que vem a ser o namoro qualificado? O qualificado? namoro qualificado seria aquele namoro que a pessoa tem o objetivo de constituir família, mas um objetivo futuro e não atual. Perfeito. E não atual. Então, eu estou num relacionamento estável, tenho um namoro estável, afetivo, e tenho o objetivo de construir família, mas no futuro. Ou seja, é um namoro estável, não uma união estável. Não, exato. É uma relação estável, mas não uma união estável no sentido estrito, no sentido de entidade familiar protegida pelo direito. Então, esse namoro com o objetivo de constituir família no futuro, ele não é uma união estável e não... Ah, mas por quê? Qual que é a diferenciação? Opa, se é uma união estável, é uma entidade familiar, e aí a gente vai abordar mais para frente, mas outros reflexos surgem de uma união estável que não surgem de um namoro. Por exemplo, reflexos patrimoniais, reflexos de pensão alimentícia, coisa que no namoro não tem, já na união estável tem. Essa é uma questão muito interessante, sem dúvida alguma, vamos abordar. Agora, só para a gente entrar especificamente na questão dos requisitos. Tá. Então, quais são os requisitos exigidos pelo legislador para a união estável e também para o casamento? Tá. No os requisitos, eles, embora a lei ela estabeleça expressamente para o casamento, são os mesmos requisitos, com exceção das formalidades de constituição, para a união estável. Então, a pessoa tem que ter a idade núbil, que é a partir dos 16 anos, enquanto menor precisa da autorização dos responsáveis, e acima na maioridade civil, 18 anos, a pessoa não precisa de autorização de ninguém, tanto para casar-se ou para constituir uma união estável. Essa pessoa não pode ter impedimentos. E aí a lei traz um rol de impedimentos, pessoas que não podem casar, e tanto essas pessoas que não podem casar, elas também não podem constituir uma união estável, porque são, em linhas gerais, é um rol taxativo que a legislação dá, mas em linhas gerais são pessoas que, por exemplo, olha, e parece lógico, óbvio falar isso, mas não, é importante falar, né? Ainda mais um Brasil grande, desse tamanho, um Brasil continental, que os estados, os sistemas de segurança não se comunicam. Então, por exemplo, uma pessoa já casada não pode constituir uma união estável, por exemplo. Sob pena, inclusive, nesse aspecto, de praticar crime, Exato. Né? Que é o crime de bigamia previsto no próprio Código Penal brasileiro. Exato, exato. Então, pessoas já casadas não podem, pessoas... porque às vezes a pessoa é casada, aí a gente fala popularmente no papel, mas já separada de fato, então ela não pode constituir não pode casar novamente. A jurisprudência tem admitido, se separada de fato, e aí inicia essa união estável com o objetivo de constituir família, pode-se reconhecer uma união estável, desde que ela já esteja separada de fato. Esse é um aspecto muito interessante para esclarecer. Ou seja, a pessoa é casada, mas ela já não vive mais como se marido e mulher fossem, automaticamente não desfizeram o vínculo matrimonial de maneira oficial. Sim. E então houve a separação de fato, tão somente. A partir daí, o fato de se unir a alguém, uma outra pessoa, seja ela quem for, para criar uma nova família, isso não é proibido pela legislação brasileira. Não, para constituir uma nova família, no sentido de união estável, não é proibido por direito. A separação, de fato, é daqueles assuntos que a gente deixa de lado, mas ela produz efeitos. A separação, de fato, provada, olha, sou casado no papel, só não tive o cuidado de procurar um advogado, ir a um cartório ou ir ao judiciário para dissolver meu vínculo matrimonial através do divórcio. Mas essa separação, de fato, ela produz efeitos jurídicos. Ela me autoriza, por exemplo, a constituir uma união estável e também ela põe fim ao regime de bens. Então, imagine, a gente vai abordar isso mais para frente, quando se fala em regime de bens, mas uma pessoa separada, de fato, mesmo que casada formalmente, mas já separada de fato, eventuais bens adquiridos não se comunicam com aquele cônjuge, porque a separação, de fato, um dos efeitos dela é pôr fim ao regime de bens. Estamos recebendo aqui no programa Direito e Justiça Dr. Magno Fogaça, trazendo para nós esclarecimentos muito importantes sobre o direito de família. E em relação a essa questão que nós tratamos agora, não parece um contrassenso? Nós temos a união estável como uma entidade familiar, sim, o casamento como uma entidade familiar. A partir do momento em que eu estou separado de fato, eu posso constituir uma unidade familiar por meio da união estável. Mas eu não posso constituir a mesma entidade familiar através do casamento.
Não parece um pouco contraditório? Qual seria o objetivo do legislador em inibir um novo casamento, mas permitir uma união estável quando alguém é separado de fato? No começo eu disse que tanto a união estável quanto o casamento são formas de entidade familiar. Não há hierarquia entre elas. Porém, a união estável, ela por natureza, ela é mais informal. Ela não tem os requisitos como por exemplo, um casamento tem, de processo de habilitação, publicações digitais, ir num cartório registrar. Então, a natureza da união estável, ela já é muito próxima dessa informalidade. E o Estado, ele separou, então, olha, a entidade familiar casamento, ela tem alguns requisitos, já que a união estável não tem. E tanto por exemplo, um dos deveres do casamento é a fidelidade. Dever esse que não há na união estável. Há o dever de lealdade na união estável. Então, embora sejam entidades familiares, são institutos jurídicos diferentes, com os requisitos diferentes. Então, um casamento, ele exige uma formalidade maior e o Estado, por exigir uma formalidade maior, o Estado colocou alguns requisitos que impossibilitam, por exemplo, 2 casamentos simultâneos ou um casamento, constituição de uma união estável ou de um casamento quando já há outro. Já a união estável, pela essa informalidade da natureza, ele autoriza. Essa informalidade, me parece, então, que gera uma dificuldade maior de prova dessa união estável, né? Porque o casamento, como é um ato formal, você demonstra através da certidão de casamento. Como se faz para provar a existência de uma união estável? A união estável, ela, como eu disse há pouco, ela é uma situação de fato. Então, havendo consenso, as pessoas declarando que vivem em união estável, ali existe uma união estável. Ela não exige uma formalidade, uma certidão de cartório. Aconteceu que, na prática, os cartórios emitem uma escritura de convivência, onde 2 pessoas vão e declaram perante o tabelião que vivem em união estável. Mas vejam, declaram. Aquela escritura não constitui uma união estável. Ela só declara a existência. Ela só exterioriza a vontade das pessoas que foram até lá declarar. Agora, esse é um ponto muito importante, porque veja bem, enquanto existir essa da escritura, aí tranquilo. Agora, o grande problema me parece quando há um rompimento dessa união estável, mas não houve antes uma escritura dessa. Isso pode acontecer de maneira voluntária ou até mesmo de maneira involuntária, a morte de um dos companheiros, por exemplo. Quer dizer, aquela pessoa que não tem uma escritura de convivência e acontece alguma situação que impõe o desfazimento dessa entidade familiar, qual é o indício, quais são os elementos que ela tem que apresentar e a quem ela deve apresentar para poder ter os seus direitos de união estável reconhecidos? Exato. Só um detalhe importante, essa escritura de convivência, ou escritura de união estável, ela declara, mas ela não é absoluta também. Aí respondendo a sua pergunta, quando há essa divergência, se existia ou não uma união estável, ou entre pessoas vivas em uma separação, ou num caso de morte de um do outro, que aquela pessoa que poderia falar que era uma união estável não está mais aqui para falar, então a parte precisa recorrer ao judiciário para provar que de fato existiu uma união estável. E quais são os elementos de prova? Não é como pela natureza da união estável, pela ser uma situação de fato, sem esses requisitos, não há, o judiciário ele tenta pegar com provas externas. É muito utilizado nesse tipo de processo, provas testemunhais, correspondências. Então, a pessoa que comprova que, olha, tem o mesmo endereço de correspondência, contas bancárias de forma conjunta. Dependência em plano de saúde, por exemplo. Dependência em plano de saúde, dependência no imposto de renda. Os status que a sociedade dava àquelas pessoas é algo muito importante. Aquela que, hoje em dia, com as redes sociais utilizadas, a gente utiliza bastante isso em processo. Então, na rede social, embora não casado, mas na rede social a pessoa já... Casado com, na rede social. Como a sociedade reconhecia. Isso através de testemunhas. Então, você pode levar uma pessoa que fala, olha, eu conheço o João, que para mim a Maria era esposa do João. Como a sociedade tratava aquilo. Em cima desse aspecto, a coabitação, viver sob o mesmo teto, é fundamental para a união estável ou pode ser reconhecida a união estável mesmo entre pessoas que não moram no mesmo local? Ela não é fundamental, é apenas mais um indício, mas não é um indício absoluto. E também é muito razoável a gente pensar, de concordar com essa afirmação, porque analisando os dias atuais, trabalhos
que a pessoa precisa viajar. É muito natural hoje em dia. A união estável é um tipo de entidade familiar que caiu no gosto dos jovens por essa informalidade de não precisar passar por aquele processo de casamento num cartório, levar certidões. E hoje em dia você pega um jovem que trabalha, ou uma pessoa mesmo que trabalha num outro estado da federação, trabalha no Rio de Janeiro, tem casa lá, vem para cá uma vez por mês. A coabitação não é requisito para a união estável, Isso é da muito mesma importante. forma que não há período mínimo. Nós falamos há pouco. Então precisa ter 1, 2, 3 anos para existir uma união estável e também não precisa morar junto para existir a união estável. Em relação a esses aspectos de união estável e casamento, nós teríamos aí prazos enormes para poder conversar, teríamos diversos programas para isso. Mas eu vou pegando aqui os pontos principais, que são aqueles que a gente escuta no dia a dia das pessoas querendo esclarecer. Um outro ponto é atinente ao nome. Nós sabemos que no casamento é possível, né, a adoção por parte de um dos cônjuges do nome do outro, né, na verdade, do sobrenome do outro. Isso é possível também na união estável? E, se não me engano, nós temos, inclusive, uma outra telespectadora que gostaria de saber exatamente sobre esse aspecto. Legal. Sobre casamento, eu tenho uma pergunta. Uma pessoa que vive união estável, ela pode ter o sobrenome do cônjuge? Olha só, é exatamente o que nós conversamos. Essa dúvida, ela é muito comum. Sim. Em relação à união estável, né? No casamento é tranquilo, todo mundo tem essa ideia. Agora, em relação à união estável, hoje, como é que o nosso direito regulamenta isso? É possível uma pessoa que vive em união estável adotar o sobrenome do companheiro ou da companheira? Porque esse é um outro aspecto, né? Será que só a mulher é que pode colocar o sobrenome do marido ou do companheiro? Ou ambos podem colocar, muitas vezes, o marido ou o companheiro, ou até mesmo uma relação homoafetiva, né? Pode qualquer um que desejar, tendo a anuência do outro, colocar o sobrenome. Acho que antes de falar disso, é importante nesse ponto que você tocou, deixar bem claro. Tudo que nós falamos hoje aqui, tanto para o casamento quanto para a união estável, ela vale tanto para uma relação heteroafetiva como homoafetiva. O direito brasileiro reconhece a entidade familiar de pessoas do mesmo sexo, como confere a mesma validade para as pessoas de sexos diferentes. Então não há distinção jurídica. Tudo que nós falamos aqui com relação ao casamento, com relação à união estável, se aplica para casais homem e mulher ou pessoas do mesmo sexo. Não há diferenciação. Que são as relações homoafetivas. São relações homoafetivas. E aí vai o que nós falamos no começo. Essa é a evolução da sociedade. E o direito ele precisa acompanhar, ele não pode fechar os olhos para isso. Então o direito não poderia falar, embora a lei, a letra feia da lei, continue falando que união estável entre homem e mulher, utiliza essas duas palavras, o direito já reconhece a possibilidade de pessoas do mesmo sexo, porque é uma evolução da sociedade. Essa, inclusive, uma das grandes críticas relacionadas ao direito de família que o Código Civil atual sofreu quando entrou em vigor em 2003, porque fechou, aparentemente, os olhos a uma realidade. Não existe no Código Civil normado regras legislativas na época do Código Civil em que entrou em vigor no início dos anos 2000 sobre a união homoafetiva, e é uma realidade que já existia. Que já existia, sempre existiu. Embora o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, nós sabemos que é um código que já entrou velho já. Ele é um código... Muito tempo de tramitação. Né? É um código que ele foi elaborado nos anos 70, então ele só entrou em vigor em 2013, então ele já entrou ultrapassado, ele perdeu uma oportunidade de dar um avanço muito grande. Mas, respondendo à pergunta do nome, tanto no casamento, a partir desse novo código, que já não é tão mais novo, de 2003, de 2002, entrou em vigor em 2003, tanto o homem pode incluir o sobrenome da mulher, quanto a mulher pode incluir o do homem. E a união estável, por não ter uma regulamentação, por ela ser muito mais aberta, não há lei, no sentido estrito, emanada do Congresso Nacional, que regulamente isso. Mas a realidade, o direito, o judiciário tenta adequar a legislação à realidade. Hoje, o judiciário tem entendido que sim, também na união estável, há a possibilidade de acréscimo do sobrenome do outro companheiro. Seja a mulher incluir o sobrenome do companheiro ou o homem incluir o sobrenome da companheira. No estado de São Paulo, que geralmente é um estado que ele avança, a gente tem que reconhecer o Poder Judiciário, o TJ de São Paulo, ele é muito atento para essas realidades. Existe norma da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo já regulamentando. Então, um casal
parcial em união estável que faça uma escritura dessa em cartório, essa escritura ele consegue levar no registro civil e com essa escritura acresceu o sobrenome do outro, tanto a mulher acresceu o sobrenome do homem, quanto o homem o da mulher, ou numa união estável ou uma afetiva, qualquer um pode acrescentar o nome do outro. Em relação ao regime de bens, nós temos ali os regimes de bens que são normalmente voltados ao casamento. Sim. Esses mesmos regimes de bens podem ser aplicados à união estável e como se faz para definir o regime de bens em uma união estável? Imagine que não haja uma escritura de convivência firmada e automaticamente ocorre esse desfazimento da união estável. Numa situação como essa, qual era o regime de bens que valia entre os companheiros? Nós temos 4 regimes de bens. Então nós temos a comunhão parcial, a comunhão universal, a separação convencional e a participação final dos aquestos. Esse último um regime que não caiu muito no gosto dos brasileiros. Até pelo nome, já começa até pelo pela nome que ele já gera um desconforto. Até pelo nome. Tem projeto no Congresso que já tenta tirar esse regime de bens do nosso ordenamento jurídico. Mas tanto no casamento, o regime legal, ou seja, quando você for casar e não escolher um outro regime, será o regime da comunhão parcial de bens, é o mesmo que acontece na união estável. Então, 2 pessoas que simplesmente constituem uma união estável, sem a declaração em cartório, simplesmente reconhecendo, nós vivemos união estável, se não há prova escrita, será o regime da comunhão parcial de bens. Da mesma forma que o casamento, as pessoas podem escolher um regime diferente, mas nesse caso precisará de um documento. No caso do casamento, ele precisa fazer o pacto antinupcial, para ele escolher um outro regime. No caso da união estável, ele precisará fazer por escrito uma escritura dessa, escolhendo um desses regimes, ou então, mais uma coisa que o judiciário já aceita muito tranquilo, a mescla de regime de bens. Então, a pessoa pode pegar detalhes do regime de comunhão parcial com detalhes do regime da separação convencional é possível fazer, mesclar, então, essa combinação de regimes. Então, por exemplo, até um pouco comum as pessoas fazem, olha, eu tenho um regime de comunhão parcial de bens para bens móveis e bens imóveis é um regime de separação convencional. Ou seja, o que eu comprar de bem imóvel é de cada um, de quem comprar, separação convencional, e os bens móveis serão divididos aqueles que foram adquiridos na constância dessa união estável ou do casamento. Muito interessante essa questão e eu tenho a impressão que para nós, vamos chegando aqui ao final do nosso programa, passa veja rápido. que nós temos aí assunto para tratar durante bastante tempo ainda, já fica aqui o convite para retornar uma próxima oportunidade. Será um prazer. Mas a questão principal agora para que a gente possa caminhar à conclusão do nosso programa de Direito e Justiça de hoje. Como é que eu faço para encerrar essas relações? A união estável é uma sociedade de fato, então suponho que não vai existir maiores formalidades para o seu desfazimento. E o casamento? Eu preciso ingressar com uma ação judicial ou posso fazer em cartório essa dissolução? Sim. Desde 2007, o judiciário começou uma onda de tirar problemas que antigamente só eram tratados no judiciário e levar para os cartórios. Em 2007, até na vigência do Código de Processo Civil anterior, veio uma lei que alterou e trouxe a possibilidade do divórcio, do inventário também, mas não é o assunto de hoje, mas o divórcio em cartório. Um dos requisitos para fazer esse divórcio num cartório é que não haja filhos menores ou incapazes e que a mulher não esteja grávida e, principalmente, que haja consenso. Então, havendo consenso entre aqueles que querem dissolver o casamento ou a união estável, não havendo filhos menores ou incapazes e não havendo nascituro, essa dissolução, tanto do casamento através do divórcio ou de uma união estável, uma dissolução de união estável, pode ser feita em cartório. Sobra para o judiciário apenas aqueles casos onde não há consenso, o que a gente chama de litigioso, ou quando há o incapaz ou quando há nascituro. Consequentemente, isso é uma providência que, inclusive, desafoga pouco aquele volume enorme de ações que o Poder Judiciário recebia com essa finalidade. Exato. Foi essa onda de desjudicialização. Algumas questões o Judiciário deixou de resolver. Ele não fecha as portas, quem quiser pode buscar o Judiciário, mas ele dá a possibilidade de você resolver de forma extrajudicial. E existem custas para essa escritura de encerramento de casamento ou união estável? Existem custas. As custas são tabeladas por estado, cada estado tem. O Tribunal de São Paulo tem uma tabela, é uma custa tabelada. Então, você precisa fazer essa escritura de dissolução no cartório e vai pagar no cartório o valor dessas custas. E aquela pessoa que não tem condições? Declarando a falta de condições de pagar, o cartório pode isentá-la de qualquer custas.
Perfeito. Dr. Magno Fogaça, hoje aqui nos presenteando com todos esses aspectos e esclarecimentos relacionados ao direito de família, especificamente união estável e casamento. Dr. Magno, quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer os seus esclarecimentos e nos colocamos aqui à disposição para recebê-lo em outras oportunidades para que esses assuntos voltem a ser de interesse do nosso telespectador. Eu agradeço o convite, Leonardo, agradeço o convite aqui da TV Osasco. Eu acho que momentos como esse são importantes para levar um pouco mais de informação do direito de família para a sociedade. É o que nós falamos, faltou um pouco de divulgação desse ramo do direito. E eu agradeço o convite, fico à disposição, é sempre um prazer estar à sua companhia e falando sobre direito de família. O nosso programa Direito e Justiça fica por aqui e nos vemos no nosso próximo evento, no nosso próximo programa, trazendo a você outros temas de grande relevância. Até lá!